Meus irmãos, mais um dia, mais uma oportunidade que surge, e nós, aqui nessa união, aqui nessa parte espiritual, ou seja, essa gota de espaço que nós temos aqui, para que nós possamos assim nos concentrar, nos mediar nas forças cristãs, nas forças celestial, abraçando assim essa oportunidade que nós temos através do desempenho da leitura espiritual. Agradecemos, acima de tudo, o nosso esforço, que acima de nós, só Deus. Por quê? Nós temos que ter essa boa vontade para que saiamos do nosso lar e venhamos fazer aqui essa reunião, agrupados aqui, um só pensamento, uma só vontade, seria o exato, é o exato, para que nós tenhamos o nosso objetivo concretizado. Ao astral superior, vejamos que grande foco é a força divina, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos, as forças superiores, para que a luz divina faça em nosso espírito tenhamos consciência dos erros e assim podemos lutar com exatidão nessa preocupação do bem para extinguir todo o lixo do mal. E assim, nós, em conjunto e reunião, agradecemos mais uma oportunidade de estudos e a realização de uma nova semana que nós buscamos através dessa irradiação, ou seja, a elevação de nossa mente às forças cósmicas celestial. Daí o nosso objetivo é a limpeza psíquica. E nessa limpeza psíquica nós fortalecemos, porque estamos na reunião das energias espirituais. E essas energias fazem com que nós tenhamos mais essa força para vibrar, abençoar nossos familiares e todos aqueles que nos cercam a servir de boa vontade. Assim sendo, estamos cooperando para nossa própria melhora física, mental e espiritual. Estamos cooperando para a nossa reforma íntima. Então, assim, podemos nos sentir mais felizes dentro dessa condição espiritual. Que a parte divina venha, esteja aqui acompanhando todos nós, os espíritos trabalhadores dessa casa, trabalhadores da Seara, possam prestar sua colaboração e nós também fazendo essa recíproca. Que a força divina esteja com cada um de nós, essa limpeza psíquica através do fluido cósmico terapêutico, nós possamos dar início ao nosso estudo dessa bela manhã de domingo e um belo início de semana para todos nós. Que assim seja, a parte divina esteja por nossa conta. Que assim seja. Então vamos lá ao livro Fonte Viva, a lição 7. O título é Pelos Frutos. E lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 16, está assim: E por seus frutos os reconhecereis. Jesus. Aí vai a dissertação do Emmanuel. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas
ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será reconhecida ou amada pela aparência exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no processo, no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os reconheceis, disse o Mestre, e ele finaliza, pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós, que assim seja. Belo chamado de atenção para que nós possamos unir uma coisa pela outra, né? Sim. A oração, e essa parte aí que parece mais uma oração do que uma explicação, também faz uma fusão para que nós possamos ter esse equilíbrio, procurar o equilíbrio, né? A gente tem que lembrar muito bem que, conhecendo a verdade, ela nos liberta, ela não nos aprisiona no medo, na culpa, no julgamento ou no sentenciamento, porque isso aí é uma regra ou é uma crença limitante. A gente tem que trabalhar o estudo, estudar, crescer, mas para agregar e não para se intimidar por isso, né? Então, eu trouxe aqui aquele livrinho dos animais, né? Esse livro aqui é interessante, que ele veio para mim por acaso. Eu comprei um pacote e na hora o terceiro veio eram 3 livros. E na hora veio esse no lugar de um outro. Eu ia até reclamar, mas depois eu falei, pô, eu nunca li nada sobre animais, eu vou ficar com ele também. E aí, pô, para esse capítulo aqui do Livro dos Espíritos está sendo muito. Então, uma coisa eu te digo, não fugindo muito do que tu está dizendo aí, depois que nós estamos assim numa regra espiritual, entra numa rotina, até as coisas que aparentemente estamos errando, no fundo, ela dá certo. Então, o erro faz parte da evolução. Mas é interessante, comigo tem acontecido isso demais. Eu não acho que isso é sorte, porque tem uns 9 anos que eu estou assim. Não, sorte não é não. Hoje de manhã eu estava passando uma reflexão um pouco importante você pensar, lembrando do meu passado, de quando eu ia à igreja católica, o padre ia lá, falava aquilo sem contrário, agora não posso cuspir no prato primeiro, falava aquilo tudo, você aceitava tudo, e muitas vezes você contestava algumas coisas anteriormente, mas você não falava aquilo ali no meio da missa. É a mesma coisa que acontece hoje com o Luiz. Cara, melhor, aí depois que eu me separei, eu fiquei sem religião nenhuma. Não tem como sem religião nenhuma. Aí, meu pai, igreja, vai pior. Não vou, que vai ser pior. Então, o que acontece? Quando você vem para um lugar desse aqui, budismo também, você tem a condição de você poder contestar o que você acha que é certo ou errado. Então, mesmo esse erro que a gente está cometendo aqui agora, principalmente no dia a dia, faz parte dessa evolução. Vai evoluir. Vai, Carlos. Então, vamos lá. O livro é Animais, Nossos Irmãos, ditado pelo Eurípides Kuhn. O título é Animais após a morte, no plano espiritual. Gratificante que esse tema, até pouco tempo tão deslembrado, agora visite e instigue a mente de tantas pessoas, não necessariamente espíritas, senão sim, todas, ao menos espiritualistas, querendo saber o que acontece com animais depois que morrem.
Respeitáveis autores espíritas desencarnados aduziram informações sobre os animais no reino espiritual. Curiosidade todo mundo tem. Aí ele vai falar de Allan Kardec. Sob a orientação de inteligências celestes, registrou as questões 598 a 600 de O Livro dos Espíritos, que os animais, ao morrer, mantêm sua individualidade, permanecendo em vida latente, sob cuidados de espíritos especializados, que os classificam e agrupam. E nos animais a reencarnação não se demora. André Luiz narra no capítulo 12 do livro que já citamos, Evolução em Dois Mundos, que após a morte, os animais têm dilatado, quer dizer, expandido o seu período de vida latente, quer dizer, oculto, não manifestado, né? No plano espiritual, caindo em pesada letargia, qual hibernação, de onde serão genesicamente atraídos às famílias de sua espécie, às quais se ajuntam. Mas as famílias, vamos dizer assim, animais, né? Não é família. Família humana, de que sua vão agregar, não. família de sua espécie. Mas um dia chegarão lá, um dia chegarão até o humano. A gente não pode tirar isso da mente. É porque Não é nada superior a eles. já veio uma resposta aí que eu também dormi de touca, porque ele falou perfeitamente que os animais têm uma situação de letargia. E letargia o cara não está sabendo de nada, né? Principalmente mais sendo animal. Aí volta o Eurípides. Consideramos essa informação fundamental para o entendimento de como os animais vivem no plano espiritual, aguardando a próxima reencarnação. Kardec registrou que após a morte os animais são classificados e impedidos de se relacionarem com outras criaturas. André Luiz agora diz a mesma coisa, de outra forma, ao mencionar que os animais que não são destacados para alguma tarefa entrem em hibernação e logo reencarnem. Depreendemos, quer dizer, compreendemos assim, que no mundo espiritual os animais não utilizados em alguns serviços não têm vida consciente, mas vegetativa, e isso responde à pergunta de como vivem lá, sem qualquer relacionamento uns com os outros, assim não havendo ação de predadores inexistentes, presas, mantidos em hibernação, não se alimentam, não brigam, não se reproduzem, não se deslocam. Reporta a presença de alguns animais em atividade no mundo espiritual, como aves, cães, cavalos, ibis viajores. Esses ibis aqui são aves de pescoço grande, garças, cegonhas. Moares são bicho híbrido. Ele vai, cavalo, cães também. Então ele vai falar aqui. Alguns são escalados para tarefas diversificadas, cães, cavalos, na maioria das vezes, como se vê, respectivamente, em Nosso Lar, no capítulo 33, página 183, e 48, na edição de 1998. Eu li no livro do racionalismo cristão a vida fora da matéria. Então, segundo eles, dizem que o cavalo, no estudo, é o animal mais chegado à espiritualidade humana. Ele não tem nada de espiritualista, mas é um animal que a mente dele, do cavalo, se pode ser assim dizer, a inteligência que ele tem, ele dedica. Entretanto, se ele tem evidência, se o elemento está, vamos dizer assim, cavalgando, então o que acontece? Se o cavalo vê algo de espiritual, ele se espanta. E o cara cavaleiro não está sabendo. Às vezes mete até a chibata no cavalo, para o cavalo passar, o cavalo está vendo aquilo, não quer. Ele volta.
Não é só ele, tem outros animais assim também. Mas ele, a experiência dele dá para isso. E Não sei em, se vai dizer. e em Os Mensageiros, não, não vai dizer não. Em Os Mensageiros, ambas as obras psicografadas por Chico Xavier menciona, ainda em Nosso Lar, no capítulo 33, sobre a existência no plano espiritual de parques de estudo e experimentação referente a animais, sendo que sobre eles há valiosas lições no ministério do esclarecimento. O autor espiritual não deu detalhes. Ele vai dizer de um outro escritor aqui, Marcel Benedetti, médico veterinário brasileiro, desencarnado aos 47 anos, em 1º de fevereiro de 2010. Notabilizou-se como escritor espírita e dedicado defensor dos animais. Dentre suas inúmeras atividades em prol dos animais, destacamos vários livros nos quais, sob inspiração de um protetor espiritual, deixou registradas inéditas e preciosas informações da vida dos animais no mundo espiritual. Nessas obras, Marcel narra a existência de colônias específicas para animais no mundo espiritual, constando que tal narração é inédita. A descrição e os detalhes dessas colônias trazem em seu bojo um panorama de atividades zoófitas, a cargo de espíritos que amam os animais. De forma comovente são narradas atividades de atendimentos e carinhos aos incontáveis animais que aportam no mundo espiritual em estado de necessidade, trazendo no corpo perispiritual dolorosas marcas da insensatez e crueldades humanas. De antemão, fica explícito que as narrações de Marcel, de alguma forma, amplia as informações do espírito de André Luiz referente a animais no mundo espiritual, particularmente sobre os parques de estudo e experimentação, ambas as fontes trazendo o selo da bondade e da providência divina para com todos os seres da criação. Aí você vê se não tem um arquiteto, o cara veio, ficou 45 anos nessa existência para fazer um estudo desse. A permanência dele aqui foi 45 anos. 47. Fez um estudo dele, 47 anos. Um tempo curto para fazer um estudo desse aí e passar para todas as... Mas tem alguma explicação, cara? E para isso, pouco tempo... Não, mas ele aqui foi assessorado por um espírito protetor. Eu sei, não, estou falando ele, sim. Marcel, no período que o cara veio para isso, para levantar essa lebre aí. Com certeza. Então, vou fazer uma pergunta. Como se significa um animal, principalmente cachorro, né? Cachorro, naturalmente. Na colônia espiritual, por exemplo, Nosso Lar, tinha os cachorros que saíam com o pessoal, a equipe, para fazer trabalhos. Então, quer dizer, aqui na Terra, eles é uma cópia, então, de lá. O de lá é a cópia aqui da Terra. Ele acho que tu dormiu de touca mais uma vez. Por quê? Porque aqui disse que eles ficam hibernados. Alguns têm algumas ações, alguns e outros. Aqui no final vem dizendo que outros que vêm aqui violentados vão para colônias de tratamento e depois devem voltar para a hibernação ou reencarna logo depois. Entendeu? Isso tudo foi falado aqui. Pode falar, ué, tem bastante tempo. Então, o que ele falou agora em relação ao trabalho, né, de alguns espíritos, né, de alguns animais do plano espiritual, o filho da Tânia, né? E ela para a gente aqui um filho, muito gente boa e tal, teve uma morte trágica, essas coisas todas do ponto de vista material, mas eu acredito que é uma pessoa bem preparada espiritualmente, e a forma dele ter para ele o conhecimento que ele havia desencarnado foi o seguinte: ele tinha um cachorro, nós tínhamos um cachorro aqui, que era lá da casa da Tânia e tal, o cachorro era assim, o xodó de todo mundo. E quando ele desencarna, quem aparece lá para ele perceber que ele não estava mais no plano físico? O cachorro.
Entendeu? Então ele fica naquele despertador de sintonia, tomando aquele mundo. Sonhei com ele essa semana, ele era meu filho. Sonhei com ele essa semana. Então foi uma coisa assim Mas é que às vezes unicamente me passaram essa informação em relação a ele. Eu sempre tive uma preocupação, né? De espírito, então, mas então, assim, tranquilizei, né? E eu também. Eu essa semana, é difícil de sonhar, tive um sonho com ele, até uma oportunidade de sonhar com ele, conheci com essa eu tive um sonho com ele era meu afilhado, né, cara? Tava muito bolado, né, cara? Aí chegou e falou, do nada, cara, difícil de sonhar, coisa muito mais difícil de sonhar, cara. Como vem, pra mim, como um mérito, cara, que é difícil de eu ter sonho, não tem sonho. Aí ele falou, pô, padrinho, eu tô bem, onde eu tô bem. Aí eu tô no grupo que recebe o pessoal da nossa parentela, que recebe o pessoal da nossa parentela todinho, ele tá recebendo, ajudando, todo mundo lá, pô, cara, tava feliz pra caramba onde ele tava, cara. Eu tive um sonho mais ou menos de 20, 30 minutos com ele, cara. Ele falou, como é que você tá? Eu comecei a falar, como você tá? Não, tô bem, tranquilo. Fica tranquilo que eu tô bem pra caramba, pô, gostei pra caramba daquilo, cara. Gostei muito difícil, eu não tenho esse tipo de sonho, cara. Vampirizado, continua, por favor. Encerrando estas já não breves reflexões, como suposição, cremos firmemente que, dentro do quadro de animais domésticos desencarnados, que foram amados por seus donos, sabemos que por pouco tempo permanecem no plano espiritual. Há a probabilidade de aquele convívio terreno retornarem a breve tempo após a desencarnação. Um sinal disso seria a chegada de um novo animal no lar, embora com os automatismos biológicos específicos da espécie, tendo comportamento individual diferenciado, igualzinho ao daquele que morava ali anteriormente, e há algum tempo foi para a outra margem do rio da vida. Aí ele finaliza falando do Chico aqui, ó. O bondoso Chico Xavier, consolando duas senhoras aflitas que o procuraram, lamentando a morte do cachorrinho de estimação, disse-lhe: quando nossos animais domésticos morrem, é comum eles ficarem em nossas casas. Eles também têm alma. Os espíritos que cuidam da natureza costumam deixá-lo por algum tempo na casa do dono, até que possam nascer novamente. Que assim seja. Carlos, isso aí é um estudo ou uma tese de mestrado? É, né, mano? Já assistiu a apresentação de tese de mestrado, né, Rodrigo? Verdade. Estudo. Opa, você tem apresentação de tese de mestrado, é assim mesmo, cara. O problema foi na última encarnação, morrendo dos pequenos. Assim, não tem jeito. Eu já sou o contrário. Eu gosto muito de gato, mano. Muito. Eu também. Gato. Cara, meu irmão, Tu tá estudando aí, eu tô falando. meu irmão e minha cunhada são psicopatas. Eles têm uma pet. Rapidinho, pergunta. Eles têm uma pet, meu irmão e minha cunhada com ração no carro para dar para cachorro de rua. Eles têm um negócio deles, você cuida. Pegaram o dia que pegou lá. Vamos pegar cachorro para dar banho. Uma pet para dar banho, cara. Que loucura. Pergunta do Livro dos Espíritos. Capítulo 11. Dos Três Reinos. Vamos à pergunta. A pergunta de hoje é 599. Pergunta. A alma dos animais é dado escolher a espécie animal em que reencarne? A alma dos animais é dado escolher a espécie do animal em que encarne? Qual é a pergunta? Qual o nome? 594? 599. É 598. Não é? Então, é isso que eu fiquei na dúvida. Não, foi isso que eu fiquei na dúvida. Eu estudei a 98 e a 99, que eu fiquei na dúvida. É 598. Porque a última foi 597. Eu até estranhei quando ele falou, eu vou providenciar, eu vou até anotar aqui agora. E foi claro, porque esse estudo aqui eu ia trazer semana passada. Aí eu falei, pô, isso aqui tem mais a ver com a Após pergunta. a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consistência de si mesmo? É essa aí. Conserva a sua individualidade quando a consciência do seu eu a vida inteligente lhe permanece em estado latente.
Foi em cima do que você falou. Então, ao final, chegamos à conclusão que é 599, 98. Aqui, ó. O que eu vejo é que quando eu abro, porque eu ponho sempre na lição da semana que vem, ó, 598. Então, eu estou até rapidinho falando isso, Valdemir, que eu vou começar a colocar no grupo, pessoal, fiquem atentos, não só para mandar bom dia. Eu vou começar a colocar os estudos, a programação, tá? A gente possa dar uma lida antes, que é muito bom. Isso é muito bom para mim. Então, hoje, 26, 598, tá? Então vamos lá, o Filosofia Espírita. Hoje, se a gente correr muito, vai ficar um tempão ali para bater papo. Eu poder falar. Às vezes a gente fica engasgadinha, não fica engasgado, você também gosta de falar. Então vamos lá. Filosofia Espírita, a lição 37. Cara, desculpa. O livro é o quê? 11 e 12. Filosofia Espírita 11 e 12. Isso aqui deve ser uma junção de 2 livros, né? 11 e 12. 11 e 12. Pode ir, Carlos, pode ir. Então, E aí, desculpa, Carlos, a questão é... 598. Mas aí, como é que está no livro? 598, Livro dos Espíritos. Então, o título é Após a Morte. Após a morte... Peraí, deixa eu dar uma limpeza aqui no óculos, que está meio embaçado. Melhorou. Então, após a morte, conserva a alma do animal a sua individualidade, porque ela é indivisível. No entanto, a consciência do seu eu fica em estado latente por lhe faltar evolução para tal. Ao espírita, principalmente, cabe entender que a consciência cresce de acordo com o despertamento espiritual. No homem, o caso é diferente. Ele já mesmo encarnado possui a consciência de si mesmo pelo raciocínio, e se fica em certo transe depois da sepultura, é porque a desencarnação traz um abalo emocional e o espírito perde a consciência temporariamente. É interessante o que ele coloca aqui, porque a gente vai, às vezes, se prender a alguns tipos de conceitos que a gente adota como crença, que é limitante mesmo. Você cria o teu mundo espiritual em cima das suas crenças. Então, a gente tem que catalogar e também peneirar essas informações para a gente não se prender a crenças que vão criar coisas obtusas, coisas estranhas lá do outro lado, em cima dos nossos medos. Tem um livro do André Luiz que o rapaz desencarnou e estava lá tão hipnotizado com o medo, com o terror que ele criou em cima das crenças, que ele estava lá catatônico, né? E aí botaram... Não entendi, o quê? Que você falou, criou aquele terror, aquela... Das crenças, dos medos, Então, botaram um aparelho na cabeça dele e foram fazer a leitura do que ele estava pensando ali, né? E ele estava ali como se estivesse sentado mesmo numa pedra e tivesse um diabão com um tridente ali ameaçando ele. Isso tudo é construído mentalmente, ele está vivendo aquele mentalmente dele porque a energia pensante dele está criando aquilo, né? Achando que era ouro, o avô do André Luiz. Então, quer dizer, isso tudo a gente tem que... Por quê? Você acreditou que você vai ser julgado e em cima de você olhar, da tua culpa que você adotou, você achar que já vai ser condenado e vai estar ali naquele mundo ali da crença que ele criou. Eu acho que meio estudando como a gente faz já é um pouquinho complicado quando chega do outro lado. Nós tivemos ali visitas de um espírito, você vai lembrar que o cidadão estava 1 milênio preso num porão de Itacama, estava preso num porão do navio. Aí tu vê, entendeu?
E mesmo assim é complicado por nossas reuniões, nossos estudos. Mesmo assim, eu acho que o espírito ainda fica um pouco confuso. Mas aí, claro, que não é, deve ser esse tempo aí, milênio, né? Não, mas no livro... Deve ter algumas religiões. Já eu teve espírito de descer ali e falar. Que é a casa dele, a mulher dele, as coisas dele, o carro dele. Porque foi, mas ficou preso aqui. Foi, mas ficou, na verdade. Né? O céu... Desse rapaz, ele era um rapaz espírita ou ele tinha uma outra religião? Esse caso, Não, isso aí é o André Luiz narrando uma situação no plano espiritual. Entendeu? Não diz. Eu não, se citou, eu não lembro. Mas o André Luiz, numa das caravanas que ele fazia, André Luiz, Luiz Sérgio, tem muitos espíritos que dão comunicação, que ditam livros em cima dessas histórias, né? O Luiz Sérgio é interessante que uma vez ele entrando numa vila, entrou num grêmio lá, e aí ele falando, relatando, tinha muita revista pornográfica, muita sinuca, muita bebida. Eu falei, já vi muito lugar desse. Já vi muito lugar desse. Aí ele narrando lá, né, as particularidades, eu falei, caramba, mano, aqui tem uma opção de lugar assim. Quando você falou sobre essas lições, aí volta no estudo da semana passada falando sobre o Apocalipse. Quem é de outras religiões está tão preso nesse medo de ir para o inferno, que você já cresceu, você estudou, você entendeu por aquilo dali, você vai morrer já com aquele pensamento do sobrejulgamento, né? Eu já conheci uma pessoa que eu simplesmente queria sair da igreja para ir para uma outra, não saiu porque o pastor falou. Se você sair daqui e atravessar a rua, o carro vai te pegar. Aí a pessoa bota esse negócio na mente e fica com É a maneira de prender o cara. Essa é a maneira de prender o cara. Isso é magia negra. Isso é magia negra. A maneira de chegar e deixar o cara preso ali, na rédea. Deixar na rédea. Mas trabalhando magia negra. Ele também vai sofrer em cima disso, né? Baixou a vibração que vem do lado, é vibração parecida. Isso que ela falou que aqui é macumbaria. Isso dá liberdade, cara, porque ninguém quer, cara. Não existe tempo demarcado para todos. É conforme o seu grau de evolução espiritual. Existem muitos que não passam pelo sono. São espíritos elevados que deixam o corpo qual a roupa imprestável. Em se falando dos animais, a sua vida inteligente permanece em estado latente, como nos informa o Livro dos Espíritos. Há muitas filosofias espiritualistas que ensinam de modo diferente que as almas dos animais pertencem a um todo, que ao deixar o corpo perde a sua individualidade, penetrando na massa que corresponde ao seu viver. Essa informação é enganosa. O animal não perde a sua individualidade, ele a conserva nos planos que a vida espiritual reserva para todos, sob a guarda de entidades que trabalham com amor para a evolução de todos, voltando em outros corpos de acordo com a sua necessidade. Não fiques pensando que o teu cão, cavalo ou macaco se dissolveu no espaço por informações descabidas dos invigilantes. Eles continuam a existir com mais propriedade e cada vez mais crescendo, porque a lei de Deus comanda o progresso. Tudo progride para sempre. Os animais, no amanhã, vão ter consciência de si mesmo. Esperemos. O tempo que se move pelas bênçãos de Deus vai nos mostrar como mostrou em relação a nós outros quando éramos animais como eles. Demorar a eternidade. Volta nessa frasezinha aí que você deu aí. O tempo que se move pelas bênçãos de Deus vai nos mostrar como nos mostrou em relação a nós outros quando éramos animais como eles. E o tempo... E o tempo, como no livro de Espíritos diz, que o tempo de transformação do animal para o hominal é o mesmo da gente para Deus. Então, quer dizer,
São muitas e muitas encarnações, né, mano? Então, uma pergunta. Não terminou não, mas vai, continua. Pergunta mesmo. Os animais, eles têm aquela escala, vamos dizer o seguinte, começa, vamos supor, de um coelhinho. Aí daquele coelhinho... Isso aí, ele fala que isso aí eles não deram ainda, essa escala evolutiva de seres. A gente quer saber uma situação que eles não informaram. Aí, quer dizer, não adianta querer saber se o coelho está na frente de um leão, de um macaco, de um cavalo. Não, mas o que eu ia perguntar é justamente se tem uma escala, ele começa de um pequeno animal, um médio animal, e depois... Essa particularidade não diz, só diz que do átomo ao arcanjo a gente passará. Né? Você tem as características, né, de cada grupo, né? Os insetos, até falou na reunião passada, como reagem os insetos. E assim vai, né? Então você vê que são atitudes diferentes. Evoluindo. Vai ser sempre coelhinho? É isso que ele queria? Não, ele quer saber se passa. Qual é a escala próxima depois do coelhinho? Continuando. Sejamos confiantes que a bondade do Senhor é para todos, sem exceção. Quem transita por essas colônias espirituais no serviço do nosso Senhor Jesus Cristo não fica na dúvida por ver os trabalhos operados pelos animais nessas casas de caridade. Em muitos lugares na Terra, eles, em corpo astral, cooperam com os homens até o ponto que o destino permite. Até nos templos de caridade cristã, muitos deles ficam de ronda para não permitir invasão das sombras. Os animais, no plano do espírito, são mais obedientes aos espíritos que os comandam, por encontrarem neles mais amor do que os homens podem dar. Agora, a atividade deles, por exemplo, numa reunião de desobsessão, um trabalho muito sério. Eu estou lembrando aqui de um fato relatado por, não sei qual foi o livro, de uma ocorrência na Federação Espírita Brasileira, onde um sujeito foi um marginal aqui, né, desencarnou e chegou na reunião, fazendo aquele rebuliço todo, e ninguém conseguia acalmar. E o médico ali sofrendo. É o Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes na direção da reunião. Sabe qual foi o recurso? Você não vai embora, não. Vou chamar a polícia. Que está o carro de polícia ali na frente. Aí, na mesma hora, o espírito vai, a condição psicológica nossa, né? Quando chegamos lá. Até o livro do Ramatiz, não, do Miramês, no Astral, o Astral, eu acho que ele está até aqui. Esse livro mostra a particularidade, que é um discípulo do Ramatiz que narra o livro. Eu esqueci o nome do discípulo. E ali ele coloca, sabe, situações que o Miramês resolve, sabe, numa superioridade espiritual que assombra. Tu fala, caramba, ele tem esse poder todo. Mas é aquilo, é essa consciência de que vê a infantilidade das pessoas em mergulhar nesse mundo astral. O astral é plástico e ele é tão maleável que a nossa mente o transforma muito rápido, de forma até inconsciente. Ainda pior ainda na hora do medo, da culpa, da raiva, do ódio. Então, aquela pessoa amadurecida entende a pequenez até dos formadores de opinião ali do meio. E ele sabe qual é a arma de modificar aqueles formadores, amedrontando, fazendo qualquer tipo de situação para ele não ter o desfecho do que ele queria. Então a gente vai ver que isso tudo é uma manipulação de consciência, um querendo arrebentar com o outro, mas aquele superior, ele tem uma ferramenta que os outros ainda não se deram a oportunidade, que é o amor, né, mano? E diz alguns livros, algumas pessoas falam, o que tem de espírita chega querendo sentir bam do outro lado e ver do outro lado, e não é nada disso, porque você falar as coisas é uma coisa. Agora, você colocar em prática, é outro.
Quando você tem... Tem pessoas aí que falam, fazem palestra e tudo, mas a gente não sabe. Quando você tem Sua doença limitante, né? Quando você tem sua consciência que você está aqui para evoluir, Eu não tenho isso. tudo isso vai ficando para trás, te demanda, vai ficando tudo para trás. Por quê? Você está aqui para evoluir, para aprender. Então, quando você leva isso contigo, qualquer tipo de coisa que está praticando. Vamos lá, 20 por 10. Mas só tem um trechinho aqui, né? E essa questão de que o outro estuda, fala, mas será que ele pratica? Isso é o estado evolutivo de cada um. Sim, sim. Ele já está começando a estudar. Melhor do que o que não pratica e não estuda. Não, eu quero Então, dizer, eu sei o que a senhora quer dizer. De algumas pessoas Mas que estudam, que estão dentro do grupo, eles vão chegar lá melhores, vão ser o bambambam. Nem todos. Não estou dizendo que todos vão chegar assim, mas muitos chegam. Mas sabe qual é o problema nosso em crenças limitantes? Achar que tem julgamento. Achar que tem condenação. Então, aí chega lá em cima... Lá em cima, aqui embaixo, não tem. Não, meu Não filho, tem. eu estou falando de espiritualidade desencarnada. Isso que eu estou falando. Eu entendo. Não estou falando aqui da matéria, não. No livro Voltei, né? Voltei? Ele fala muito bem disso, mas é o estado dele. Aquilo é legal para cair a ficha. Sim, claro. A prepotência. De quem é a prepotência? De quem está fazendo ou de quem está interpretando? Não é isso, não. Eu não Sim. estou fazendo entender. Não, eu acho que está. Não é a palavra de Denise, não. Eu escutei. Então, aí é que está. Palestrantes falando sobre isso. Mas aí é que está. É o estado evolutivo de cada um. Muito será perdido que muito foi dado. Então, vamos finalizar. Ah, não, ainda tem outro. Está acabando de Lógico. Os videntes podem confiar. Não, o Valdemir é o escudo do Capitão América. Ele quer blindar. O negócio é criar, fomentar aqui a discussão para a gente não entrar. Muito será perdido que muito foi dado. Se tu sabe muito, não, mas aí é que está. Isso tem que ser uma coisa a te agregar e não a te intimidar. Quando Então, tu intimida alguém? Quando você joga uma carga pesada em cima dos outros. dentro desse comentário. Então, o que vencer as peças? Peraí, aí tá aqui, pô, aí fica difícil. Eu sou o primeiro. É. Esse é o segundo. Quando tu intimida? Quando intimida, quando tenta querer colocar uma carga pesada em cima do outro, em cima de uma intimidação, muito será cobrado. Ninguém cobra nada a ninguém. Mas aí é que está, na consciência, mas é isso. Isso há 2000... Porra, meu Deus do céu. Há 2000 anos atrás, desenvolveu muito. A senhora sabe o que é psicologia transpessoal? É uma mensagem que ele trabalhou no passado de forma primitiva. Hoje, desdobrou muito. Desdobrou muito. Jesus falou para aquelas pessoas, sabe, de 2000 anos atrás. Mas ele disse que elas não estavam preparadas. Em cima do que não é cobrado. Mas aí é que está. Olha só, e quem vai cobrar não é o outro, não, é você, a tua consciência. Em cima da sua culpa. Eu sei, mas meu filho... Não tem culpa. Em cima do que a senhora falou do palestrante. Olha só. Muito. Em cima do palestrante, a gente tem na cabeça que ele também está para aprender. Lógico. E depois, lá na espiritualidade... E julgamento, condenação... Deixa eu falar o que eu penso. Eu não estou dizendo que eu estou certa. Depois, lá na espiritualidade, com a proteção dos espíritos, ele vai cair em si, eu penso assim, ele vai cair em si e vai ver. Porque aqui na Terra tem a cobrança, mas lá quem vai cobrar... Aí ela já falou isso. Nossa, sabe o que vai fazer a diferença para a gente? Em algum momento, a gente escolheu o lado certo para mim e esse lado para a gente. Só isso. Mas é só isso. A gente não tem que ter poder julgamento para escolher o lado. Meu filho, é tudo isso que eu estou... Olha só. Sim, a gente julga a gente, que são imperfeitos. Mas eu não falei
falei, olha só. Eu quero ficar dentro desse comportamento. O problema é o que o outro está pensando. Do outro, seja aqui. Eu falei aqui Mas ainda dizer agora. que aqui Eu falei aqui ainda quando a agora. gente entra, Sabe onde que eu me arrependo de estar aqui dentro? uma meditação, O Cristo da liberdade. Quando você Nós falamos mesmo que é você tem que ter. Não, eu vou Quando parar você de está falar. dentro do espiritismo, você que o espiritismo Não, parou, então parou. E quando você tem a liberdade de pensar, a tua responsabilidade aumenta mais. Sabe o que eu vou fazer? Sair por essa porta, ir para uma igreja de crente, sentar lá, o cara falar aquilo, ficar lá. É muito levar. Eu quero fazer uma Aqui coisa dentro, não, é muito. Mas não foi nada disso que eu falei. Eu sei, mas eu sei, mas Eu falei. esquece o julgamento. O importante é o que você. Não, mas não adianta. Ela está no estado evolutivo dela, não adianta. Esquece o julgamento. É. Eu não estou falando nem mim, nem você, eu estou falando. Nós, Quando chegar como lá, espírito, quando chegar lá, vamos fazer. nós estamos espírito Vamos ver o que vai encarnado. acontecer quando chegar lá. E algumas pessoas, não Olha é só, só né? espírita, não. Olha só. Evangélica, Só para completar isso aí. Nós, quando fazemos Esquece isso. qualquer Lá ação no negativa, Esquece, Júnior, para com isso. Lógico. nossa Quer dizer, alma vai, bate, espiritual, mata, maltrata, ela fica Mas marcada. você está fazendo isso? Eu estou fazendo Mas isso? eu estou falando de você, eu estou falando da humanidade. Não. Eu estou falando Mas aí é que- O que está no centro de tudo. Então cuida de vocês, vamos nós aqui. Vamos lá, deixa Mas eu continuar a estou falando de reunião. mim. É, mas é verdade. A gente tem que estar pensando que vai acontecer uma forma. Não. Olha só, isso aí é uma coisa muito fácil e racional. Olha só, aqui na Terra, tudo que nós fazemos para nós mesmos, caminhamos para nós mesmos. Acontece que todas as coisas erradas que fizemos, elevado para a sombra, a marca fica na nossa áurea espiritual. Esquece. Dali, você que presta conta a você, não é ninguém que julga. Então, quando chegar lá, do outro lado, tu vai olhar para tu igual aquele aluno que não estudou e no dia da prova é reprovado. Esquece. Então, vai olhar e vai sentir que não tem capacidade moral para poder se elevar. Então, o que, que vai acontecer? Aí, o que for responsável é que vai dar as orientações. Ô, Erlei, quando você tem a prepotência de querer, sabe, ser maior, você já está se colocando num estado pequeno. Aí a questão toda é essa, é projeção da imagem. Quando você trabalha a projeção da imagem, tu está trabalhando como marqueteiro. Tu quer colocar uma coisa que você não é. Então, quer dizer, esse negócio de supor, a gente está muito preocupado com o que o outro vai achar. É melhor você aceitar uma humilhação e calar a boca. Não põe Porque a você. palavra na minha boca. Quem Eu colocou? não falei nada de julgamento alheio. Então, eu tô maluco. Então, deixa para lá. Pode Deixa ser para que lá. você esteja. Vai lá, vamos voltar. A gente não pode pensar em Vamos julgamento. finalizar. Olha só. Julgamento, rapaz, eu Não, falei, ninguém está julgando ninguém. tem uma música Dona Helene, espírita que Dona diz Helene. assim, é a Dona nossa consciência. A senhora está falando toda hora lá do que lado. falar. A gente tem que pensar do Isso, lado. pra A gente já está não- pra Não, professor, vamos lá, Não. vamos continuar ali. Vamos Tá lá. pensando o que vai acontecer comigo do outro lado, não precisa pensar. Você tem que pensar sim, porque a nossa conduta aqui é para isso, é o progresso, não é o progresso. Eu penso a minha conduta aqui e protegi. Então cuida da sua, vamos lá. Tá bom, fechou. Valdemir. E aí, o que vai acontecer do outro lado? Não, mas ó, As opiniões olha só. pessoais não vão- Eu fiz 60 não é anos, da- fiquei 45 dias internado com isso aqui, ó. Eu estou pensando em viver cada momento da minha vida como se fosse um. Eu não sei quando é que vai ser. Mas eu não tô falando. Tem que passar por uma experiência Gente, dessa. gente, Vai, sério. tá bom. É bom esse vídeo, sabe por quê? Para depois cada um de nós ver e refletir de forma separada, sendo o observador dali e ver o que está acontecendo. Ontem, na sessão mediúnica, eu comecei a dar exemplo de um lado luminoso de uma pessoa e no final, sabe, em cima de influenciações, o negócio foi deprimente. Quando ontem foi deprimente. Depois vê o vídeo. Depois vê o vídeo. Por favor. Não, eu estou falando para ver o Vamos vídeo de lembrar amanhã. que Os espíritos bons estão, mas os ruins também estão aqui. E a gente. Você concorda com o que eu estou falando, às vezes Valdemir? A gente usa palavras que pode. Espera aí, dona Elia, vamos dar um tempo.
Você concorda com... Peraí, ele pode dar o depoimento dele? Você concorda com o que eu estou falando? A senhora acredita que os ruins estão aqui? Os ruins estão aqui, paciente. Não, peraí. Você concorda com o que eu disse? E alguém viu o vídeo de ontem? Eu ainda não vi, não. Vale a pena ver, então? Então, assiste. Eu assisto sempre, mas ainda não. Então, vê. O vídeo de ontem só está o primeiro livro. Que palavra forte. Ontem eu saí daqui feliz da vida. Cheguei em casa, abri meus livros. Não, nós temos que aprender a ouvir o contraditório. A verdade é isso. Mas assim como eu falo, ele também fala coisas que eu... Ih, ninguém disse que foi a senhora. Mas se todo mundo gostar do Foi entre eu e ele, o assunto foi entre eu e tal. O problema é esse. Aí eu já coloco. Você falou da reunião de ontem. Foi da reunião de ontem, eu não falei de anteontem, nem de anteontem. Mas eu estava presente nessa reunião deprimente. Vê o vídeo, então, a senhora ali, e tira a conclusão que a senhora Falta quiser. 10 minutos, hein? Tem leitura Então, não, aqui já está no finalzinho, só tem uma frase. Que Deus abençoe aos animais que tanto nos servem nas nossas lides espirituais. Após a morte, encontramos mais vida e Deus se encontra presente em toda parte. Que assim seja. Eu acho que no final o contraditório sempre vai existir. Mas lógico. E ele está arrumando um jeito de se encontrar. Eu só acho errado, me desculpa, tá? Na minha opinião. Ficar pensando o que vai acontecer quando chegar lá. Isso aí. Você está preocupado com isso? Você está botando esse negócio na cabeça? Eu? Tá Não, ô Valdemir. Eu não falei isso, eu citei uma palestra que eu Por que assisti. você está se incomodando tanto isso? Eu citei, eu não falei que foi Denise que pensa assim. Eu citei uma palestra que eu assisti. Tudo bem. Deixa, Léo, é muito fácil a gente esquecer o problema. Olha só, é muito fácil a gente esquecer o problema. Estou falando pessoal, nosso. Estou falando de ninguém, não. E ir empurrando com a barriga. É mole esperar o que vai acontecer depois. E aqueles que cruzaram o nosso caminho? E aqueles que nós deixamos marca neles? Como é que fica? Quando a gente Então vamos começa a pensar, processar, vamos errar, todo raciocinar. mundo erra. A partir do Eu estou momento que falando você de escolheu o caminho você certo, está levantando essa a merda. partir do momento que você escolheu o caminho Você certo, está você se está seguindo. incomodando com isso. Eu era um cara preso ao passado pra caramba, eu estou tentando pagar o passado ao máximo para viver a partir do momento zero, a partir do E quem ficou lá atrás? Quando eu Como comecei foi? e Como é que fica? Como é que fica Não. os acertos dos pontos? quem está sofrendo, Pô, então às você vai vezes, falar. para essas pessoas, eu sei isso que eu vi na carne. O sofrimento é necessário para poder também crescer. Sua opinião. Mas é verdade. Sua opinião. Eu vi crescimento. A minha Eu vi crescimento. verdade. Eu vi crescimento. Você Eu vi isso. cara é muito. Eu vi crescimento. E outra coisa, não guardo mágoa de ninguém, graças a Deus. Não vou levar o Bruno para ninguém. Eu guardo, eu preciso me libertar. Eu guardo, sabe por quê? Às vezes você sempre, eu estou passando num processo, eu falo que eu não entendo como Tira a mágoa de vocês. dentro de você. Eu falo que eu não entendo como vocês. Eu falo que eu não entendo. Eu não consigo ler e entender. Eu acho Lê a segunda legal vez. esse debate. É. Sendo que eu vou falar. Com você, o Valdemir não blinda, não. Eu acho Protetor. eu acho que às vezes eu não entendo muito, mas a gente precisa, estou falando isso de cada um, a gente precisa respeitar mais a opinião do outro, porque minha cabeça é desse tamanho. Eu me sinto bem chegar aqui, esse debate é legal, mas eu acho É porque você não está preparada para ele. sim, mas eu quero me preparar. O que tu acabou de dizer aí, Denise, o detalhe é o seguinte. Quem é preparado? É preciso, Eu não li essa que falou. então é preciso que as pessoas entendam que isso aqui é um estudo. É. Cada um tem algo para colocar para fora. Então, o que acontece? Nós temos que ter uma técnica espiritual de entender aonde o irmão quer chegar, onde a irmã quer chegar. Então, beneficiando sempre para dar aquele suporte para que a pessoa continue naquele prédio que ela quer construir, que tem que construir. Porque o que acontece? Se olhar certinho, expiação e prova está no planeta Terra. Agora, o nosso aprendizado de hoje vai dizer agora quem somos nós amanhã. Erlei, a partir do momento que é um estudo,
Você não tem que trazer uma coisa para agregar o estudo. Tem um estudo, tem um conceito daquele estudo, aquela coisa que está sendo dada, e em cima daquele conceito você vai tirar caminhos a seguir. Exatamente isso. Vai tirar caminhos a seguir. Se é um estudo, você tem que compreender o que está sendo dito. Não vai agregar nada. Isso aqui não é para puxadinho. O que você está fazendo quando é estudo e coloca cada um colocando seu conceito, é puxadinho. Eu queria falar até sobre isso aí. Se libertar, não dá para frente. Quando a gente faz o estudo, ainda mais no dia de sábado, que eu coloco lá os livros que vai ser lido, a gente tem que estudar aquilo que vai ser lido e dar a posição daquilo que está ali para ser estudado. E não pegar carona no meio da dissertação de uns e ali... Porque ontem ali eu ia fazer uma dissertação, eu finalizei, mas foi retalhado. E teve horas que eu até me perdi. Desculpa, Carla, eu não sabia desse detalhe, que no sábado só você fala. Não, eu estou falando... Quem disse isso? Eu disse... Não, eu falei... E foi retalhado por quê, gente? Mas aí é que está... Eu estava no estudo, participando do estudo, mas mesmo, de verdade, porque eu li o texto em casa, eu amei o texto, refleti em casa e eu coloquei a minha opinião. Desculpa, a partir de agora, sábado, eu não falo mais nada. Olha bem, isso aí é problema da senhora. Aí é particularidade. Sem raiva, sem não, sim, eu também eu não. vou respeitar o grupo, até porque eu estou chegando agora. Você já tem mais tempo na casa. Eu não sabia. E Olha... só no dia de mediunidade, hoje, por exemplo, todos podem falar. Mas no dia de mediunidade, eu sinceramente, falo de coração limpo, eu não sabia que quem está aqui assistindo, eu não sabia, não foi passado isso para mim. A Denise fala, estou chegando agora, quase 5 anos, desde a pandemia. Eu venho Vai ficar 50 anos. Eu venho agora, graças a Deus, eu converso muito com o Aldemir. Lá no Grêmio, lá Aquela varanda, 100 anos de Grêmio. Aí, ó, já pegou o tempo todo, não tem a réplica, a tréplica, não tem mais nada, porque... Vou finalizar. O bom é ser igual. Mas deixa eu finalizar aqui, porque eu estou querendo... Ela leu a lição, colocou a colocação dele, ela fez a dela, e eu também entrei ali na discussão. Não, sim, mas entrou, sabe, aonde eu não tinha finalizado. O problema não é ter intervenção. Pode ser no início, pode ser no meio, pode ser no final, mas deixe o outro terminar. Nem sempre. Não, deixe o outro terminar o que está falando. O que está falando, não é terminar o estudo, não. O que está falando. Caiu, por acaso, até na conversação do rapaz, por causa desse ato, que foi criado em cima de achismo disso. Eu não tinha nem terminado o que estava... mas é que eu pensei... Não, deixa terminar a explanação. Então, desculpa, porque... Não é que só eu vou falar. Eu fiz um estudo para... Eu fiz uma dissertação para aquele estudo em cima de 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, mas para fazer. Agora, foi retalhado, a coisa desvirtuou para um lado, que caiu a vibração. Sábado, eu não vou parar de vir, tá? Mas a partir de agora, sábado, eu não abro minha boca. Tudo isso fica em segundo plano depois de ler. Puxadinho. Faz oração. É uma coisa que às vezes eu me confundo muito. Porque às vezes você coloca o estudo lá, e eu achava que era o estudo que vinha aqui, aí quando chega aqui, não tem estudo lá, eu me perdi. Não, lá era do sábado. Que a dona Denise pediu para colocar. Não, por favor, continue colocando. O certo seria cada um ter um livro para ler a primeira, a segunda. Gente, olha, tudo que eu leio aqui, não tenho o entendimento que vocês têm, mas tudo que eu leio aqui, eu ajudo outras pessoas. Mas eu também com certeza. Assim, eu leio aqui e me ajuda. Se vocês verem meu aspecto, aqui, de quando eu entrei aqui no programa, e sinceramente, pessoais, e hoje, o meu jeito é totalmente diferente, assim, porque isso está me ajudando. Eu não falei isso com o senhor, me ajudou. Minhas amigas falam assim, Carla, você depois que começou, eu falo para todo mundo, que é assim, você está no budismo, você está no espírito, eu falei, eu estou aonde me cabe bem, aonde eu me sinto bem.
Eu não tenho muito de me prender a um local, não gosto disso, não me prendo. Então, assim, hoje eu estou feliz aqui. Não quero trazer o que eu aprendi dentro do budismo, mas quando eu vejo, falei, gente, mas você não fala do que tem dentro do budismo, tem muita coisa muito parecida. Só que eu falo assim, tudo que eu aprendo aqui, as leituras, eu tenho amigas que falam assim sobre soltar, né? Toda vez que eu ouço essa palavra, eu me odeio. E aí, quando a gente vai ver, a gente está passando por coisas parecidas, a gente tem filha aqui, adolescente de 19 anos, que está falando que os estudos é dentro do livro. E eu tenho amigas passando por a mesma situação, com umas coisas muito mais graves. Então, tudo que eu leio ali, eu faço uma pessoa mais ou menos, e a gente conversa dentro ali. Aí a gente fala assim, mas você está evoluindo? Eu falei, estou evoluindo. Não tem nada de evolução. Porque eu, nesse momento, eu estou passando para você o que eu estudei, o que eu estou lendo, os vídeos que eu estou tendo lá acesso, mas muitas coisas assim, a gente começa a ter um entendimento, mas preparar e colocar em ação não é sempre. Mas eu posso estar te ajudando para você abrir a mente. Por isso que eu acho importante colocar. Agora, na estudo de hoje, eu acho que seria legal, tipo assim, colocar alguma coisa, tipo assim, para a gente ter uma, eu não sei se isso pode fazer, mas, por exemplo, a gente está no grupo, colocar os estudos de hoje para a gente entender. Porque, por exemplo, assim, a gente às vezes fica bem perdido no que está sendo dito aqui. No caso, a gente está chegando agora, entendeu? Se fosse possível, pelo menos a gente... Num futuro bem próximo. É que a gente não tem um Num futuro bem próximo, isso aqui vai fazer parte do teu dia a dia. Então, você vai usar isso aqui, vai comigo, no futuro bem próximo. Vai ser o dia dele todo, vai ser parte. Não, mas Calma que vai fazer muito mais. o vídeo, eu procuro, nas minhas possibilidades, eu procuro botar o mais, assim, plausível possível. Eu ponho a foto do livro que está se lendo em cima da mesa ou em algum lugar para a pessoa entender aquele livro ali. Então, quer dizer, porque o livro que eu trago aqui, esse livro aqui, Só esse aí. eu escolhi hoje de manhã. Isso aqui, a leitura de hoje eu já tinha visto antes. Aí eu falei, não, vou deixar para 958, 598. Nada, eu escolho um domingo de manhã, eu não tenho como colocar por isso. Agora, a gente sabe, hoje eu já sei que a pergunta do domingo que vem vai ser a 560, né? Não, 559. Olha só, eu vou ser bem rápido. Eu quero pedir desculpa, mas eu não vou sair daqui, eu não vou. Calma. Por quê? Levou pro coração. Eu falei quando eu cheguei, eu estou tão ligada nesse vídeo, tão ligada à espiritualidade, quando eu cheguei aqui, está chegando para mim, agora eu não vou chorar. A senhora tem que se largar desse negócio de passado, tá? Eu tô Um falou pra frente. Eu estava falando para ela que eu estou chegando aqui e eu já estou orando a Deus, pedindo a Ele que não seja visto como nada de imposição. Eu já falei isso com o Rodrigo. Eu gostaria de colocar coisas novas no crescimento do grupo, não para aniquilar ninguém, nada disso. Mas agora eu fiquei nervosa. Eu estou me sentindo muito mal, não vou mentir, não. Não vou mentir, não. Mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Porque eu estou lá com meu caderninho, eu vou sair daqui tão feliz, Carlos. Eu cheguei lá, eu fiz uma programação linda dentro do meu pensamento. Para conversar primeiro, sempre com o Valdemir, para que ele possa concordar ou não. Se você disser não, é não. Eu não comunico os outros, porque eu acho que o Valdemir, para mim, na minha... Não, meu filho, eu vejo você. Não fica botando rolo, não. Porque eu, por exemplo, desde que eu cheguei aqui, eu sempre pedi a vocês, a Carlos e a Valdemir, colocar no grupo o estudo que será feito. Por quê? Vai dar responsabilidade para todos nós. E não ficar só no bom dia. Bom dia, isso é bom. Mas nós vamos ter o compromisso de olhar o grupo para dizer assim,
Eu até estava, eu botei isso falando de Carlos. Nosso amigo Carlos tem colocado os estudos, entendeu? Porque eu quero assim, eu quero inovar, mas melhor para nós. Porque vai dar compromisso para mim e para os outros do grupo que tiverem possibilidade. E outra coisa, está no grupo, estuda quem quiser e quem puder. Mas eu acho que esse comunicado antes, principalmente das obras básicas, não não dos livros complementares que ele traz. Isso aí, lindo, maravilhoso, ó, conforme. E vai lá ver dentro do estudo. Está tudo lá no meu caderno, eu vou mostrar a você. Posso fazer uma pergunta para a senhora? A senhora foi professora há 20 e poucos anos, pegou várias turmas. A senhora conseguiu fazer todas as pessoas das suas turmas evoluírem? Meu bem, eu não estou falando sobre... Eu estou levando o dia a dia. A senhora conseguiu eu acabei de dizer que cada um vai fazer a sua parte. Mas não pode... Não tem como adquirir Você esse está colocando palavras... Vamos lá, pessoal, já passamos do horário? Tá bom, vai. Depois a gente continua no café. Eu não vou desistir. Isso é muito de flores, não tem como. O que eu queria colocar é o seguinte. Nós somos humanos. Eu quero convencer o Júlio, basta vir no sábado para você participar mais e ver o que aconteceu, cara. Você não sabe o que aconteceu Mas antes. eu não sei de cada um. Espera um pouquinho, nós somos... Ele gosta do seu contrário, os outros falam. Olha só, Ele é o opositor. o que ocorreu ontem, a gente conversou, eu e o Carlos depois. Eu sabia que vocês iam A conversar. reunião de sábado. Não, a gente não conversou sobre isso. Não, Falou sobre a reunião. não, falamos sobre a personalidade que a gente botou no meio. Depois a gente fala. O que acontece? A reunião de sábado é uma reunião mediúnica, entendeu? Então, fica difícil o debate, porque acaba Agora eu já sei. quebrando o clima. Não, dona Denise, deixa eu concluir. O que é mediúnico? Espíritos que vêm aqui. Médium quer dizer meio. Você é o meio de comunicação de lá para cá. Mas deixa eu colocar aqui, senão a gente não vai. Aí nós estávamos conversando para dar uma reorganização na reunião. A mediúnica passar a ser aquela reunião de uma vez Na na quarta-feira. quarta-feira, que nós temos uma reunião mensal de prece. Naquela reunião, porque até porque a gente não tem número de médios aqui para desenvolver o trabalho. E a reunião de sábado ser só para o debate. E aí nós temos mais tempo para debater e não temos essa responsabilidade De frequência ali elevada. Não foi nada pessoal, não. Tá? Então. Organização. Mas a gente está aguardando, porque isso aí também a gente não pode decidir por nós. A gente conversou ali de uma forma breve para botar para o grupo. Porque teremos um tempo maior para o debate, e o debate é importante. A gente tem que É por isso que eu estou isso é pedindo. importante. Essa reunião engraçada, né? Para vocês que estão mais tempo. Não, é igual de hoje. Agora, concordei com essa questão de não ter aquele outro momento. Isso aí. Foi Concordo. E deixa para quarta-feira. Deixa para porque é uma quarta-feira. questão aí. Tem toda a primeira quarta-feira do mês, não é isso? Até isso eu botei lá na programação. Eu vou botar tudo isso no grupo. Mas para mim, gente, sábado à noite, semana que vem, sábado que vem eu volto trabalhar. Então, para mim, só os domingos. E aí eu vou tentar negociar com a menina. Você está no grupo? Não. Tô. Aí vê o vídeo. Não, eu assisto, isso que eu tô falando. A importância desse grupo aqui está fazendo demais, porque eu assisto, eu leio. Eu, nas minhas férias, eu peguei todo, porque quando você acessa o YouTube, ele automaticamente vai te passando. Eu já vi reuniões de meses atrás. Eu assisto todos. Então, assim, o que eu aprendo aqui pode ser não muita coisa, mas eu passo para as outras pessoas. Vem uma colega conversar comigo sobre alguma coisa que está passando. Aí eu cito alguma coisa que eu aprendi aqui. É importante, sem dizer que tirar o grupo, tirar essa matéria de lá o grupo, assim, porque a gente está aqui para evoluir. E evoluir é ajudar outras pessoas a também nessa evolução. Não tenta ser coisa não, vocês vão chegar, cara. Então fica claro. No seu tempo, cara. Você fica nervosa por isso, vocês vão chegar lá em cima ainda. Eu não vou chegar depois que eu vou. Tem algo que eu posso comentar, mas o que às vezes me incomoda, eu vou tentar falar. E eu também às vezes não quero ser, porque às vezes eu acabo falando sobre o budismo e eu não quero ficar falando sobre o budismo. O papel. Eu quero que aprenda o que está aqui. O papel de vocês, Ela,
Era uma pessoa que alivia um monte de coração. Você tem que reconhecer uma pessoa que tem coração. Gente, vamos adiantar aqui, Isso senão vamos terminar essa primeira parte. A gente É. continua conversando sobre o assunto, senão a gente vai prolongar, tá? Pedir ao senhor Fernando para encerrar, então, trazer algumas palavras. Vai ser o Fernando. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, mais uma vez te agradecemos a oportunidade que estamos nesse lar. Ó Deus, vós sabeis que eu pensei e sinto. Todos nós que aqui se encontramos não somos perfeitos, seja espírito reencarnado ou desencarnado. Nós estamos aqui para estudar, porque, ao mesmo tempo, nós somos pacientes, somos médicos, somos alunos e somos professores. Ó Deus, que nós aqui, espírito reencarnado que se encontramos nesse momento aqui, sabemos respeitar o que ouvimos dos nossos parceiros e saber como se expressar também. Porque não é só aprender, ler, ouvir. O mais importante é praticar o bem. Porque as palavras dos homens, muitas vezes, são tudo mundo. Mas nós temos que saber o caminho que nós encontramos, que nós queremos estar. Ó Deus, vós sabes, quando eu entrei na primeira casa espírita, as minhas condições espirituais de qualquer o que nós estamos hoje. Então, te agradecemos a Deus. Não sei se é orgulho, se é vaidade, pela evolução que nós tivemos até a data de hoje, esperando melhorar mais ainda. Porque é esse o trabalho que nós temos que fazer e que assim seja. Jesus seja.